Se tem uma coisa que eu sempre escuto é: Gi, como é trabalhar sozinha dentro do consultório? Você não sente falta de interagir com outros profissionais, com outras pessoas? E aí eu respondo: não. Não, porque eu não trabalho sozinha. A gente trabalha na interação com outros profissionais. Então, isso acontece de uma maneira bastante abrangente dentro do universo, né, da psicologia. A gente interage com outros profissionais da área da saúde, como fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais. A gente interage com profissionais de outras comunidades profissionais, como diretores de escola, professores. E a gente, né, nesse vídeo vai dar enfoque para a interação entre o profissional da psicologia e o profissional da psiquiatria. E aí, vamos dialogar? Então tá, a gente não trabalha sozinho, a gente não deve trabalhar sozinho, mas afinal de contas, em quais condições a gente deve pensar no encaminhamento psiquiátrico? O paciente, a gente tem diversos tipos de demandas que chegam até nós e nem todas as demandas envolvem a necessidade de um olhar outro, né, do psiquiatra, por exemplo. Então, lá no Instagram quando eu lancei essa temática, teve uma pessoa que virou e falou assim: eu encaminho quando existe algum transtorno psiquiátrico. Na verdade, a gente tem diversos transtornos psiquiátricos, né, que chegam até transtornos psiquiátricos que eu falo assim, que são classificados dentro dos sistemas de classificação, dentro dos manuais diagnósticos, como DSM e CID, e que chegam até nós, mas não com uma demanda que justifique o encaminhamento para um profissional da psiquiatria. Então pode chegar até mim um transtorno depressivo maior, né, leve, que eu entenda que aquele indivíduo reúne recursos para lidar com o suporte terapêutico, né, para lidar sozinho com essas questões. Sozinho eu quero dizer sem um suporte medicamentoso. Pode chegar até mim um transtorno alimentar que eu entenda que não existe necessidade de envolver medicação. Pode chegar uma fobia, que eu vou aplicar lá uma técnica de dessensibilização sistemática, junto com toda o resto da avaliação funcional, no caso da análise do comportamento, e entender que não existe necessidade de medicação. Transtornos ansiosos, enfim, existe uma gama enorme de transtornos psiquiátricos que são classificados e que não demandariam um encaminhamento para um psiquiatra. Então, a característica ter um transtorno psiquiátrico, ter um transtorno classificado nos manuais diagnósticos, não é por si uma justificativa para encaminhamento psiquiátrico. Então, quando que isso acontece? O encaminhamento para o psiquiatra se dá quando a gente entende que aquela demanda está agravada ao ponto do processo psicoterapêutico e a fonte de suporte externa, família, por exemplo, não serem suficientes para a superação dos sintomas. Claro que isso não é fácil, não é tão simples de ser identificado. Eu acho que a experiência acaba ajudando bastante, mas o estudo também ajuda muito, né? Então a troca de experiência, a supervisão, que eu vivo batendo em cima dessa tecla, se vocês ainda não têm essa noção, né, a gente precisa buscar, beber de outras fontes, mas enfim, a gente vai encaminhar quando essa questão da intensidade, da frequência dos sintomas tiver alcançado um ponto que o processo psicoterapêutico isoladamente, na verdade, na interação com os outros contextos do indivíduo, não dar conta daquela demanda, tá? Então, a gente tem algumas situações, como por exemplo, os sintomas fisiológicos acontecendo num nível que cause risco para o paciente. Então, um transtorno depressivo maior em que o paciente já não consegue se alimentar, em que o paciente não consegue praticar uma atividade física se você recomendar, em que ele mal consegue sair da cama para ir até a terapia, né? Então isso é um caso que a gente precisa começar a pensar em medicação. Sintomas ansiosos que estejam atrapalhando a vida do paciente, então ele não consegue se expor numa reunião de trabalho
e dessas reuniões que ele participa depende uma promoção para todo e qualquer transtorno cujos sintomas estejam limitando a vida do indivíduo, né, a um ponto que só o processo psicoterápico não dê conta. Outras situações de agravamento que a gente pode pensar, ideação suicida ou homicida, né, que aí a gente vai precisar provavelmente envolver um profissional da psiquiatria. Situações, quadros de cunho psicótico são situações também que eu acabo recorrendo, né, ao profissional da psiquiatria, porque eu entendo que sozinha, né, eu não vou dar conta dessa dimensão, que é uma dimensão neurológica, né, que envolve uma questão fisiológica que apenas a psicoterapia provavelmente não vai dar conta. Então, essas situações são situações em que a gente tem que pensar no envolvimento do profissional da psiquiatria. Nós temos avanço científico suficiente hoje para provar que não existe superioridade de uma área em relação à outra, né? Então, quando a gente pensa em doença mental, quando a gente pensa em sofrimento psíquico, a gente sempre vai ter uma interação entre os estressores ambientais, né, a parte, digamos assim, externa, né, ao indivíduo, e vulnerabilidades desse sujeito, seja ela genética, seja ela adquirida. Então a gente tem uma suscetibilidade do indivíduo para o desenvolvimento de alguns transtornos e a gente tem junto com isso fatores ambientais e essas variáveis atuam em conjunto. Então é muito difícil pensar na superioridade de um profissional em relação ao outro, embora isso aconteça tanto na comunidade geral quanto na própria comunidade profissional. Eu tenho colegas psicólogos que têm muita resistência em encaminhar para psiquiatra. Eu tenho colegas psiquiatras que têm resistência em encaminhar para psicólogo. Isso, na verdade, não deveria acontecer, porque nós atuamos conjuntamente, nós atuamos um auxiliando ao outro. O ideal é a gente trabalhar de modo interdisciplinar. Quando a gente pensa na comunidade geral, grande parte dessa resistência está associada a preconceito e desconhecimento. Na verdade, existe preconceito em relação à própria psicologia. Não é incomum, né, pacientes chegarem até mim com uma resistência tremenda e aí falar em psiquiatria fica quase impensável, né? Porque já tem uma resistência para chegar até o psicólogo. Imagina quando você fala em ir até um médico e pensar em medicação. Então esse preconceito vem dessa cultura, né, de que a psiquiatria está relacionada aos hospícios, a um lugar de gente louca, a um lugar de pessoas que não conseguem conviver em comunidade. E isso já é, né, uma ideia bastante superada, né, uma ideia ultrapassada, mas que ainda vigora no imaginário das pessoas. Então a gente acaba encontrando essa resistência. Nesses casos em que eu noto esse preconceito, o que eu tento fazer dentro de consultório é, de fato, informar o paciente sobre o papel do psiquiatra, o papel da própria psicoterapia, como que isso atua na vida do sujeito, né? Como que isso pode auxiliá-lo na superação dos problemas. Uma outra questão que eu noto é o desconhecimento e também o preconceito em relação ao uso da medicação psiquiátrica. Eu sempre falo para os meus pacientes, né, se você está com uma dor de cabeça, você não pensa duas vezes para pegar um remedinho daqueles, que eu não vou falar a marca, né, que todo mundo sabe, e toma um, deu 2 horas, não passou, toma outro. Mas quando se trata do adoecimento psíquico, existe essa resistência. E eu tento informar os meus pacientes exatamente a respeito do efeito, a respeito do propósito da administração de uma medicação como essa, né? Que é uma medicação direcionada para a superação de sintoma. Então, do mesmo jeito que o remédio para dor de cabeça retira a dor de cabeça, do mesmo jeito que o remédio para dor de estômago retira a dor de estômago, do mesmo jeito que quando eu tô com uma inflamação, né, eu tomo uma inflamação nas articulações, eu vou tomar um anti-inflamatório. Então a gente não nota tanta resistência em relação a esse tipo de medicação, mas nota resistência em relação à ingestão da medicação psiquiátrica. Então eu penso que tem esse aspecto do preconceito, né, do desconhecimento, que está relacionado a esse ponto da loucura, e também uma ideia muito disseminada do vício, da dependência dessas medicações.
a gente fica dependente de anti-inflamatório também, né? Então, a ideia da medicação psiquiátrica causar essa dependência também é algo que precisa ser desconstruído. Nós temos hoje medicações bastante assim, modernas, né? E muitos profissionais da psiquiatria com uma visão bastante adequada acerca da administração dessas medicações, né? E depois da retirada dessas medicações sem prejuízo para o paciente. Então, essa ideia de que medicação psiquiátrica é sinônimo de dependência precisa ser desconstruída, porque senão a gente vai ter cada vez mais resistência de fato, né, à procura por esse tipo de profissional. Na minha opinião, o psicólogo que não administra medicação precisa ter um conhecimento básico sobre alguns funcionamentos. É claro que não é nosso papel informar o paciente sobre efeito colateral, tempo que demora, né, a atuação do medicamento, então quando que a melhora pode começar a ser observada. Então tem algumas coisas que é importante a gente saber, porque tem muitas demandas, muitas queixas que o paciente vai trazer para nós e muitas vezes não vai levar para o psiquiatra. Lembrando que as consultas com o psiquiatra tendem a acontecer uma vez por mês e com a gente uma vez por semana e por vezes até mais do que isso. Então é muito comum, fora a questão do vínculo, que também tem com o profissional da psiquiatria, mas nem todos os profissionais psiquiatras, assim como nem todos os profissionais psicólogos, têm esse cuidado com o vínculo, com o tempo de atendimento do paciente. Então muitas vezes isso chega até nós. E por que é importante a gente ter uma noção básica? A gente sempre vai dizer, você tem que conversar isso com o seu psiquiatra. Mas eu consigo oferecer algum tipo de segurança para esse paciente? Olha, é assim mesmo, essa medicação ela vai começar a aparecer o efeito dentro de 15 dias, mais ou menos, né? Enfim, um mês. Olha, não, isso que você está sentindo é normal, é efeito dessa medicação, conversa com o seu psiquiatra, porque senão é muito comum o paciente fazer o quê? Isso aqui não adianta nada, não está me ajudando, só está me fazendo mal. Ele para a medicação, né? Então a gente precisa ter um conhecimento básico para poder dar essa informação com um pouquinho de segurança, obviamente orientando o paciente a se informar melhor com o profissional psiquiatra. Um ponto que a gente não pode deixar de cobrir, né? Eu falei da questão do vínculo, do profissional ser cuidadoso, né? Com essa questão do tempo com o paciente, de escutar o paciente, de informar bem o paciente. E a gente tem aí, né, os planos de saúde que têm oferecido condições muito precárias, né, de trabalho tanto para os profissionais da psiquiatria quanto da psicologia, que a gente está discutindo aqui esses dois, mas para todos os outros, né? Então a gente acaba observando uma qualidade dos atendimentos um pouco aquém do que a gente gostaria. E aí a gente também precisa aprender a lidar com essa variável, né? Que quando a gente encaminha para um profissional psiquiatra que está atendendo pelo plano, que muitas vezes vai fazer uma consulta de 15 minutos, meia hora, quando muito, né? A gente precisa lidar depois com a frustração desse paciente e auxiliá-lo a manter-se persistente, né, no comportamento de frequentar, né, as consultas psiquiátricas. Principalmente nesses casos que a gente está falando aqui, que são casos que sem o atendimento psiquiátrico dificilmente a gente vai conseguir fazer o nosso trabalho dentro do nosso potencial máximo. Então, essa variável é uma variável que ela é concreta, a gente tem que lidar com ela, não adianta fechar os olhos para esse problema. Caso o nosso paciente tenha a possibilidade de pagar uma consulta particular, ou mesmo que não, só o plano de saúde, uma coisa que eu sempre oriento todo mundo é: apropriem-se da rede profissional que está ao redor de vocês. Procurem saber, né? Procurem conhecer profissionais da psiquiatria que trabalhem de um modo alinhado com a sua forma de trabalhar, que trabalhem de um modo que você consiga conversar, dialogar, trocar ideias, né? Então, independente de ser um profissional da rede particular, independente de ser um profissional da rede pública ou da rede de planos de saúde, a gente precisa tentar encontrar profissionais que se alinhem à nossa forma de trabalho e que estejam abertos à troca. Esse ponto ele é fundamental, né? A gente
falou da necessidade do trabalho interdisciplinar. O ser interdisciplinar não tem a ver com o paciente estar em 2, 3, 4 profissionais distintos. Isso é o multidisciplinar, né? O interdisciplinar implica na troca, implica na gente discutir casos, colocar as nossas impressões, escutar do outro para fazer um trabalho conjunto. E isso só é possível quando existe abertura entre os profissionais envolvidos. Não é fácil, não é fácil. Eu hoje tenho meus profissionais de confiança, mas por muito tempo eu patinei nessa questão. E eu faço questão de frisar isso aqui, tá? Eu patinei sim, não foi fácil encontrar profissionais que se alinhassem ao meu modo de trabalho, mas a gente precisa persistir, a gente precisa continuar buscando. Perguntem para os seus pares, perguntem para os seus colegas com quem que eles trabalham, como que é, e tentem essa conexão com os profissionais com os quais vocês trabalham, né? No sentido de dividirem o paciente com esses profissionais. Busquem essa interação. Hoje em dia está bem mais fácil, né? Então o WhatsApp, por exemplo, facilitou muito a nossa vida. Eu troco muito com os meus colegas psiquiatras por WhatsApp. Quando necessário a gente senta e toma um café e se encontra pessoalmente, aí é até gostoso também para a nossa saúde mental. Mas de um modo geral essa troca ela se dá pelo WhatsApp, áudios e áudios atrás de áudios, e a gente vai se entendendo desse jeito e a gente cresce muito como profissional. Cada vez que eu interajo com os profissionais psiquiatras com os quais eu trabalho, eu me torno uma terapeuta melhor com a mais absoluta certeza. Então eu acho isso muito rico, tá? Não desistam de conquistar isso dentro da carreira de vocês. O que pode acontecer muitas vezes é de o profissional ter uma conduta inadequada. Eu mesma vivi recentemente uma situação em que um profissional foi bastante bruto, indelicado e até antiético em uma situação muito grave, né? Nesse caso houve uma quebra de vínculo desse profissional com o paciente e eu de fato sugeri que se buscasse um outro profissional. Agora, o que pode acontecer às vezes é o psiquiatra não conduzir o caso da maneira como você gostaria, da maneira como você está acostumado a trabalhar. E aí, quando eu percebo que tem um vínculo bem estabelecido, né, entre o profissional e o paciente, a não ser que haja um prejuízo para o paciente, de fato, eu costumo não interferir. Então, é a gente realmente que tem que se adaptar ao estilo do profissional, já que o vínculo, né, está estabelecido entre o psiquiatra e o paciente. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Continuamos nossa interação por aqui, lá no Instagram. Estou muito feliz com o crescimento do canal. Chegamos a 1000 inscritos aqui no YouTube. Se você está assistindo esse vídeo, ainda não se inscreveu, se inscreve lá. Curte esse vídeo, compartilhe os conteúdos que vocês acharem interessantes. Ajuda a gente a construir uma psicologia de qualidade. Vamos divulgar a boa ciência, tá bom? A gente se vê no próximo? Combinado então. Beijo, obrigada, até!